Renata Monerá, finalmente de volta aos nossos estúdios, depois de dias corridos neste fim de ano, em que a gente conversou à distância. Muito boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, Ari. Eu tava com saudade de vir ao estúdio, E né? a gente Só também. fazendo via telefone, né? É muito legal essa energia da rádio. Eu adoro vir aqui. O ouvinte que tiver a oportunidade de um dia visitar também, é uma rádio Isso. linda, super bacana, moderna, querida, cheia de gente boa. Ai, que bom, a gente também estava sentindo a sua falta. E o tema dessa semana é muito bacana, não é? Você pergunta pra gente, se divertir dá trabalho? Tá dando, né? Tá dando trabalho. A gente tá perdendo a mão na questão da diversão, né? Do lazer. Né? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre tradições de Natal. E aí, quando eu trouxe esse tema, me coloquei num trabalho de desenvolver um pouco esse tema, foi porque eu acho que ele é muito oportuno nessa época do ano, né? Renato, mas a gente está falando de diversão, trabalho, final de ano e Natal. É nesse momento que a gente tende a dar uma descompressão, né, no trabalho e a gente abre um espaçozinho na agenda para poder se comemorar, encontrar com os amigos. A gente começa as tradicionais listas de resolução para o próximo ano. Sim. A gente começa também a sugerir presentes que tenham a ver com alguns hábitos, tem a ver com algumas vontades de se distrair, né, de sair daquele local de exaustão do trabalho. Então, eu acho que é oportuno, eu acho que vale a gente falar um pouquinho e se questionar. São perguntas, como eu sempre digo, tem dentro, o que eu trago aqui está dentro de um recorte muito pessoal de questões que eu também tenho feito para mim mesma, né? Então, eu tenho achado que divertir está dando um trabalhão, né? Você acha que a gente consegue dividir o que é lazer, o que é trabalho, o que é hora de cada um? É, hoje muito difícil, até porque a gente não desgruda, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, É. a gente não consegue se desgrudar do telefone, o WhatsApp é uma coisa que não larga e a gente também não consegue se educar e para que a gente use o menos possível, né? A gente virou uma via 24 horas, agora todo mundo é médico de plantão, antigamente só médico tinha É. essa urgência, né? E a gente estabeleceu isso tanto da nossa conduta pessoal, quanto daquilo que as pessoas esperam da gente também, né? Então, tudo ficou para ontem, tudo é muito urgente, então a gente realmente não consegue fazer essa descompressão de trabalho na hora do nosso lazer. E eu tenho questionado muito isso. Eu acho que o lazer é muito importante e o trabalho também, e assim, segundo pesquisas, os dois, o lazer e o trabalho, eles regulam, né, a nossa rotina e dão limites para a gente. Então, a gente precisa muito se conhecer. Ah, Renata, todo coach poderia falar, assim, também é um consenso geral, né? Busque o equilíbrio, a pergunta que você fez. Eu acho bem difícil, seria lindo se fosse fácil, né? Seria fácil e seria lindo se a gente conseguisse. Em função disso, da rotina que a gente imprime nos dias atuais. Mas, assim, o que eu queria trazer para a gente conversar, e aqui queria deixar essa formiguinha de perguntas, né, que eu faço muito para mim, enquanto eu estou me divertindo, até que ponto eu preciso, primeiro, dar uma satisfação do que eu estou fazendo, porque a gente começou a monetizar, e quando eu falo monetizar, não é só de dinheiro, é monetizar likes também, monetizar a melhor foto, o melhor momento, porque a gente quer registrar tudo e deixa de viver muita coisa, né? Então, isso é o que eu digo de redes sociais. Mas a gente também pega tudo que muita gente faz isso, né? O que é um hobby e começa a entender que aquilo pode ser vendável. Então, assim, eu queria fazer essa proposição também. Então, não é só o que a gente coloca nas redes, mas aquilo que a gente faz também para se divertir e vir um ofício. E aí ele deixa de ser uma diversão. Passa a ser um trabalho. Passa a ser um trabalho. Então, a minha pergunta é que dá para se divertir trabalhando, se divertir dá trabalho, e quando o nosso lazer vira uma parte do nosso ganha-pão, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer essas perguntas para o lazer ser de fato lazer, mesmo que interrompido muitas vezes, a gente não vai ter essa ingenuidade. E quando o trabalho pode ser leve, porque a gente tem esses momentos de descompressão. Né? Então, assim, a minha provocação para os ouvintes e para mim mesma é entender o que é hobby e valorizar e ter esses momentos bem estabelecidos na minha vida e quando é o momento realmente de trabalhar,
mas tentar imprimir, obviamente, quando é possível, momentos de leveza, porque a gente sabe, é a brincadeira que a gente fala muito com o filho, né? E a gente fala muito pra gente mesmo, né? Depois da chuva vem sempre aquele momento gostoso, né? Depois de uma noite mal dormida, sempre há esperança de um dia mais tranquilo, né, de resoluções aparecerem. Então, eu acho que vale mesmo para o lazer. Eu acho que o lazer ele é essa intersecção entre momentos de trabalho, momentos de maior concentração, e a gente precisa entender que ele tem que ter essa função de Perfeito, diversão, né? perfeito. Esse é o exercício Meta 2025, tá? Opa, para todo mundo. E aí eu trouxe algumas dicas. A primeira delas, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, é um documentário que foi lançado recentemente na Netflix, que é Martha, é o documentário da Martha Stewart. Não sei se vocês conhecem, assim, é uma mulher de 82 anos, é a primeira mulher que não nasceu rica e virou uma primeira bilionária dos Estados Unidos. E ela tem um estilo de vida muito diferente, porque ela não foi uma grande empresária a princípio, ela virou uma grande empresária, dona de um conglomerado de comunicação, sofreu demais por conta disso, enfim, entre erros e acertos, problemas ou não de personalidade, enfim, mas ela abocanhou essa fortuna toda através dos seus hábitos, porque era uma mulher que adora jardinagem, adora culinária, e ela imprimiu um modus operandi de sofisticação através de programas de televisão, usando isso. Ela teve uma empresa de buffet, ela era uma decoradora de ornamentação de jardim, depois de comida, de mesa posta, e ela atribuiu aí, juntou a ela admiradores e também muitos ofensores aí, porque era imprimir um jeito perfeito de ser, que é difícil da gente conseguir. E aí tem esse documentário na Netflix, eu achei super interessante, porque como fala de um hobby virar uma profissão. E aí eu acho que é importante também a gente lembrar aí da Marie Kondo, que é aquela japonesa expert em organização, que também tem 2 temporadas grandes na Netflix. E o mais engraçado é que ela, depois do terceiro filho, continua escrevendo, mas desistiu de alguns preceitos aí da organização, porque ela descobriu que organizar é também limitante, é frustrante, e com crianças em casa é muito É difícil. complicado. Né? Então é legal porque ela era um hobby de organização desde criança, depois virou uma profissão. E é legal quando a pessoa também se dobra os seus joelhos para a adaptação do novo tempo, né? E Muito não bom. vira uma obsessão. Então, porque alguns hobbies podem virar obsessões também, Sim. né? Aí eu trouxe uma dica de série que chama Julia, uma delícia da Julia Child, tá no Max. É muito legal, também é uma mulher acima de 45 anos. Foi a primeira mulher culinarista que teve programa de gastronomia, de culinária, não era nem esse nome, né? Era culinária na TV americana. E ela foi acompanhar o marido, quando o marido trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos na França, e gostava, era uma história meio empírica de aprender a cozinhar, e se matriculou na Cordon Bleu e se apaixonou pela culinária, e isso virou uma profissão, e ela foi uma mulher muito arrojada, uma mulher mais velha, que encontrou um lugar muito significativo na TV e fazendo uma coisa nova. Um hobby que virou uma profissão, Muito bom né? também. E a última coisa, eu vou convidar vocês para entrarem lá no YouTube da rádio, Eu amei porque isso. sexta-feira o Paulo Pimenta fez um apanhado super interessante da última pesquisa lá do Retratos da Leitura no Brasil. A gente ficou muito impressionado. Então, assim, a coluna do Paulo, que é toda sexta-feira de manhã, ela sempre traz dicas maravilhosas de leitura. O Paulo fala sobre as suas impressões, muitas vezes entrevista os autores, visita. Esse ano ele foi para a Flip, fez programas de lá, foi super interessante. E ele trouxe, assim, com muita clareza, de forma muito didática, dados sobre essa pesquisa tão, assim, lamentável, quando a gente pensa de dados, e surpreendente dos leitores do Brasil. Então, assim, de 2019, que foi a última edição para cá, o Brasil está lendo menos. E olha que eu achava que lia mais, porque eu acho que eu estou dentro de uma bolha, né? Então, o Brasil tem lido menos. E uma coisa que me assustou muito
é que a gente tem perdido o hábito da leitura conforme a gente ganha idade. Então, os pré-adolescentes, que a gente muitas vezes fala, eles não leem, muitas vezes até são obrigados a lerem na escola, mas eles estão lendo mais do que os adultos. Enfim, essa pesquisa é gigante, acho que vale escutar o programa. Aqui no meu perfil, que é junto com a rádio da coluna, eu vou colocar o link da pesquisa também. Eu não sei se o Paulo colocou lá, mas o programa do Paulo é muito educativo, né? E a gente lembrar que a leitura, ela promove, né, o desenvolvimento do vocabulário, o funcionamento cerebral, o pensamento crítico tão necessário nos dias atuais, a capacidade nossa de argumentação, interpretar texto, o combate do estresse, a criatividade, a concentração, a maior longevidade, né? E ela é um aliado também de momentos muito difíceis. Eu brinco, como eu gosto de ler muito livro de ficção, é a oportunidade da gente viver muitas vidas numa só, Isso é né? demais. Então, assim, eu amo livros, eu amo falar sobre livros, e os livros me dão a oportunidade de conhecer muita gente legal, abre muitas conversas, então quem tem dificuldade aí de puxar conversa, o livro é incrível para isso. Você às vezes nem precisa ter lido o livro, mas se você coloca a disponibilidade para ouvir as pessoas a falarem, todo leitor é uma pessoa apaixonada por conversar. É Né? verdade. Então, eu acho assim, eu queria propor isso. A dica não é de um livro, a dica é leem mais. E aí vem juntinho com a dica do Brasília Shopping, que é deem livro de presente, né? Deem livros de presente. A gente está numa época, o livro poderia ser mais barato, obviamente, mas também não é um presente caríssimo. Ele pode ser um presente para você dar para quem quer que seja, qualquer idade no dia do Natal, nas festas de confraternização nos amigos ocultos. Vamos mudar essa realidade. Né? Se você entrar também no Spotify, tem tantos podcasts de literatura que são super interessantes, de todos os gostos, desde livros acadêmicos, a literatura clássica, a literatura contemporânea, a literatura de crimes, enfim. Encontre um estilo que você gosta e se aprofunde nisso, troque ideias, é muito, muito legal, né? Tem autores incríveis, autores brasileiros incríveis, de todas as faixas etárias, incentivem as suas crianças a lerem, né? A gente não consegue se desvencilhar do celular, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ocupar nossas mãos com outras coisas também. Então, o livro é uma coisa muito legal para a gente, a saída da tela, né? E a gente precisa de cidadãos também mais críticos, né? O livro é essa porta. Então, assim, entre em clubes de livros. É um caminho sem volta, já digo isso. É. Mas é muito legal. Então, lá no primeiro piso do Brasília Shopping, a gente tem a Livraria da Vila, com títulos incríveis. É uma livraria enorme, né? Num shopping que tem muitas comodidades, né? Então, deem livros de final de ano. Essas são minhas dicas de hoje. Arrasou. E para coroar isso que você falou, eu me lembrei, a gente conversando sobre o preço dos livros, né? Uma vez aqui na coluna de literatura, no jornal Nova Brasil Brasília, o Paulo Pimenta falava que está muito associado ao valor que você dá também, não é, para o livro. Porque às vezes a gente se depara ali, eu não vou gastar esse valor X com esse livro, que eu quero muito, mas não. E você gasta seu dinheiro com tantas outras coisas que às vezes não te dão retorno nenhum, com uma roupa que você já tem uma parecida e não precisaria comprar uma outra agora, com um lanche, às vezes, que você gastou um pouco mais e perde a oportunidade de conhecer uma nova história, de aumentar o seu vocabulário, de viajar estando parado num lugar só. Sim, sem É dúvida. genial. Então, essa dica da leitura é demais. E eu acho que uma outra coisa que a gente também não valoriza hoje, o livro está caro, eu acho que é isso, o valor que você dá. Um livro, 69, 59, 89, né? Às vezes é mais barato do que uma ida ao cinema, que é muito legal também, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, às vezes é o lanche mesmo, é a possibilidade de uma roupa que você não vai usar tanto. Enfim, você coloca prioridades também, a gente precisa entender isso. Mas eu acho que você pode colocar o livro na lista. Eu acho. Agora, uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que a gente tem que pensar também, eu vou fazer essa busca. Quando eu era adolescente, a minha mesada era ínfima, era muito pequenininha, né? Então, eu tinha um hábito muito de ir a bibliotecas. Então, hoje eu vejo pouco as pessoas falarem nesse lugar, Temos biblioteca. bibliotecas públicas maravilhosas. Então, é uma coisa que eu também quero, inclusive, apresentar a minha filha à biblioteca, porque ela conhece da escola,
Mas assim como também a gente tem uma lista de livros paradidáticos que você recebe e ela trabalha o ano todo com essa lista, então eu acho que também visita pouco. Então eu quero ver se agora nessas férias de janeiro eu faço um tour com ela em algumas bibliotecas. Ela vai amar, é demais. A gente às vezes fica quebrando a cabeça pensando em presente para dar, tá aí um presentão. Levá-la pra É uma Isso. visita, é um presente, né? Genial. Renata Monerá, muito obrigada por hoje. Obrigada Até a a vocês. próxima, valeu demais. Obrigada, gente. Até a próxima.